Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de 3 gráficos que são importantes para que você tenha no seu lar, na sua casa, para que você mantenha a sua casa numa energia, numa vibração boa e principalmente protegida. E o primeiro gráfico que eu vou trazer aqui para explicar para vocês como é que ele funciona, como é que ele pode ser ativado, é o gráfico de Luxor. O gráfico de Luxor é um gráfico que foi encontrado na entrada de uma pirâmide, a pirâmide de Luxor, né, no Egito, que era para proteger aquele faraó e tudo que tinha dentro daquela pirâmide. Por isso é que eu aconselho que este gráfico, o gráfico de Luxor, seja colocado na porta de entrada da sua casa. Em que lugar da porta de entrada? Sabe o batente da porta ou aquela parte de madeira que suporta a porta? Você coloca naquele batente numa altura onde você possa colocar a mão, inclusive. Porque eu, por exemplo, tenho na minha casa o gráfico de Luxor e sempre que eu entro, eu coloco a minha mão lá para descarregar as energias que eu possa ter adquirido aí na rua, porque a gente vive num mundo de energia e a gente lida com energias positivas, energias negativas. Então, quando eu vou entrar na minha casa, no meu lar, eu ponho a mão nesse gráfico para que essas energias possam ser descarregadas e eu entre na minha casa neutro, limpo de qualquer tipo de vibração, frequência que não seja benéfica para mim e para minha família. Então, o gráfico de Luxor, ele tem a função de te livrar de acidentes, assaltos, livramento. O nome deles, né? Quando eu falo livrar, é porque ele vai trabalhar todos os livramentos para que nada de ruim, de negativo aconteça na sua casa e com as pessoas que moram nessa casa, que convivem nesse lar junto com você. Tem pessoas até que têm esse gráfico no porta-luva do carro para livrar de batidas, de assaltos também, de roubos. Mas a gente está falando da questão do lar agora. Então, aqui eu utilizo no batente da porta, no lado direito, sempre que eu vou entrar em casa, eu passo a mão lá. Qual é a minha intenção quando eu ponho a mão nesse gráfico? Que descarregue todas as energias que eu trouxe da rua, que eu entre neutro, limpo dentro da minha casa. Então, o gráfico de Luxor eu acho muito interessante para você logo na entrada da casa. O segundo gráfico é o gráfico Yoshua. O gráfico Yoshua, ele tem 4 letras hebraicas que trazem um nome divino, uma energia divina para dentro da sua casa. Além disso, essas 4 letras também simbolizam os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Esses 4 elementos são os pilares do planeta e também são os pilares, né? Ou que mantém, nós temos os 4 elementos em nosso corpo também, e para que ele mantenha esses elementos equilibrados. Para que manter equilibrado? Para te livrar de pensamentos ruins, coisas que possam ser destrutivas, pensamentos destrutivos, pessimistas, situações que possam fazer com que a sua frequência caia e você acabe absorvendo energias que não são para você, que não são benéficas para você. Então, esse gráfico do Yoshua, eu vou dar o exemplo aqui. Eu tenho na minha sala de atendimento, onde eu faço essas gravações, aonde eu atendo pessoas, aonde eu dou cursos, preparo cursos. Por quê? Porque eu quero que esse gráfico, o Yoshua, me proteja de toda e qualquer energia de baixa frequência que possa afetar o meu corpo físico, mental, emocional e o espiritual. E como eu estou lidando com pessoas, mesmo que à distância, porque a maioria, os cursos, os atendimentos são online, mesmo à distância, para as energias não tem tempo e não tem espaço. É só vibrar, é só pensar que a gente recebe as energias positivas e negativas. Por isso, esse gráfico do Yoshua, ele vai servir para eu manter uma energia positiva, uma frequência vibracional boa, para que eu não receba energias até inconsciente de pessoas que às vezes eu falo ou me relaciono através de curso, através de atendimento ou coisas assim. Então, esse gráfico eu tenho ele na parede do meu escritório, no local onde eu atendo, para manter essa vibração, para me proteger de toda e qualquer energia que possa afetar os meus corpos, tá bom? Depois,
eu tenho o Labirinto de Amens também, que eu separei para esse vídeo, né? Porque o Labirinto de Amens foi um desenho de um labirinto, que o nome dele já diz, que foi encontrado ou que foi feito, né, no piso da igreja de uma catedral de Amiens, na França. Esse gráfico, o que que ele traz? Uma vibração boa para o ambiente. Ou seja, quem entra naquela igreja, naquela catedral, entra numa frequência, numa vibração do divino, uma vibração de proteção. E para que que ele serve? Justamente para trabalhar essas questões de harmonia. Na nossa casa, ter um gráfico do labirinto de Amens é para que você mantenha uma frequência boa entre as pessoas que vivem nessa casa, nesse lar. Ele traz a vibração da harmonia, ele vai trazer a compreensão, o limite de cada um, o entendimento do limite de cada um na sua casa. Este gráfico você pode ter em vários lugares, mas o melhor é que você tenha ele num local onde você encontra com as pessoas, perto de uma sala de estar, uma sala onde você senta para conversar com seus filhos, com a sua esposa, com pessoas que convivem com você naquele lar e até pessoas que possam entrar na sua casa, amigos, para que eles possam se harmonizar com essa energia, com a vibração da sua casa, do seu lar. E assim você protege a entrada, protege o local onde você tem contato com as pessoas e protege ou mantém um ambiente harmônico com todas as pessoas que de repente vão te visitar na sua sala de estar e ele pode ficar num lugar discreto, ele não precisa ficar visível. Você que é o dono da casa, que tem esse lar, que mantém esse lar unido, é que tem que saber que existe. O restante, o próprio gráfico, a geometria do gráfico vai fazer e vai trazer a harmonia para o seu lar. Algumas dúvidas que normalmente as pessoas têm, porque eu estou falando desses gráficos, mas eu não estou falando de testemunho, de colocar testemunho. Todos esses gráficos podem ser utilizados como testemunho, mas como eu estou dizendo que é para o seu lar, para as pessoas, para livramento, eles podem ser colocados, por exemplo, do batente. Antes de colocar no batente, passa o pêndulo, né? Ajusto, harmonizo, equilibro esse gráfico para os livramentos da minha casa. Aí você coloca a tua intenção no gráfico, né? Ajusto, harmonizo, equilíbrio, ajusto, harmonizo, equilíbrio. Pega esse gráfico e prende no batente da porta, que é aquela parte onde sustenta, né, as portas da sua casa, que você pode colocar a mão, se você sentir que tem que colocar, e todas as pessoas que entram, colocar a mão nesse gráfico para descarregar, para entrar livre de energias de baixa frequência. Mas primeiro, antes de colocar, você vai colocar ele na sua mesa, vai potencializar esse gráfico e colocar lá. A partir daí, se você não sentir necessidade que tem que tirar para potencializar, tal, deixa ele lá na porta porque ele foi potencializado e cada vez que você entra, você coloca a tua intenção naquele gráfico, que é de fazer a limpeza. O gráfico do Yoshua eu tenho aqui no meu escritório num quadro. Tá? Eu vou potencializar ele no quadro? Não preciso. Cada vez que eu olho para ele, eu sei o que esse gráfico está fazendo lá. Eu sei do que ele está me protegendo, eu sei qual é a função daquele gráfico no meu local de trabalho. Então, ele pode ficar lá, eu não preciso tirar ele do quadro e potencializar, porque ele é uma figura geométrica, ele faz parte da geometria sagrada, e ele vai fazer a função dele através dos desenhos geométricos que tem nele. E o labirinto de Amens, você vai colocar, como ele está no piso da catedral da igreja, ele está lá para manter aquele ambiente da igreja um local divino, um local onde as pessoas deixem os problemas, as situações, todos os seus instintos, deixa tudo harmonizado para que eles possam entrar na vibração da oração, da igreja, do divino, da espiritualidade, seja lá o que for. Mas o ambiente está harmonizado para receber aquelas pessoas. Outra coisa, os gráficos, normalmente, quando a gente faz, eu explico nos outros vídeos que eles têm que ser norteados, sempre virados para o norte. Quando você coloca ele numa parede, no batente da porta, não há necessidade de nortear esse gráfico. Tudo é mental, pessoal. O que você mentaliza é o que vai ser realizado. Se você deixa o gráfico
de Luxor na porta e você passa a mão nele e deseja descarregar, ou você já sabe que quando você passa a mão nele, é como se ele fosse um fio terra, onde ele vai jogar aquela energia para o solo e não vai mais afetar ninguém. Então a intenção é aquela, você sabe disso e ele está lá. No gráfico do Yoshua, né? Você sabe que ele tem as letras divinas, que ele representa os 4 elementos, e você sabe que a frequência equilibrada desses 4 elementos vai te dar toda a condição para você equilibrar teu corpo físico, mental, emocional e o espiritual. Tá feito. É o que você deseja, é o que você intenciona. E o labirinto de Hermes, como eu disse, você sabe que ele está lá como se ele estivesse no piso de uma igreja, trazendo toda a harmonia para o teu lar, trazendo aquela frequência de harmonização, de amizade, de compreensão e de respeito entre as pessoas que vivem naquele lar. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e se inscreva no nosso canal.